Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Espiritismo e Educação, rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Em mais esta segunda-feira, 8h30 da noite, aqui pela Web Rádio Estação da Luz, e que possamos ter um programa de abordagem ampla da educação através da doutrina espírita. Mas já está aqui na tela também, seja bem-vindo, o nosso Ronaldo Gomes. Muita paz, saúde, gratidão a Deus, gratidão a todos. Boa noite, Marcos. Estamos aí mais uma vez juntos. Graças a Deus, né? Aqui estamos para conversar mais um pouco sobre o Espiritismo e a educação. E hoje, Ronaldo, nós estamos trazendo para o programa um grande educador espírita, um homem que ali, já final da década de 40, início da década de 1950, trabalhava pela educação através do Instituto Espírita de Educação, que foi criado na cidade de São Paulo e que manteve a escola Hilário Ribeiro, que era uma escola de educação infantil. Deixou para nós vários livros publicados, entre eles um com título mais do que sugestivo, O Mestre na Educação. Nós estamos falando de Vinícius, ou Pedro de Camargo, porque a base da nossa conversa hoje vai ser um texto dele, que ele intitulou A Necessidade do Momento. Lembrando que nós estamos em 2024. O texto do Pedro de Camargo é da década de 1940. Portanto, esse texto aqui tem aproximadamente já uns 80 anos de existência. Mas quando você lê, não é, Ronaldo? Você parece que ele escreveu hoje. Perfeito, hoje, né? Não é verdade, Ronaldo? Com certeza, não só ele, como o próprio Mestre Jesus. Deixai vir a mim, né? Uhum. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E eu gostaria de começarmos por aí, Marcos. Uhum. Nesse contexto dessa mensagem do Mestre. Rosane aí, muita paz, prima. Ivonete também, muita paz, gratidão. Por estar aí, Pedro de Camargo, Vinícius. Você vê, década de 40, e temos aí também, há mais de 2000 anos, Jesus. Eu gostaria, Marcos, que vamos comentar um pouquinho sobre isso, antes de eu ler aqui primeiro o parágrafo, porque Jesus já falava sobre isso. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Será que ele falou isso à toa? Será que esse comentário dele foi simplesmente porque as crianças estavam ali e os discípulos estavam justamente afastando as crianças por conta do barulho? Porque a criança é criança, ela quer brincar, ela faz o barulho natural. Será que foi só por conta disso essa frase? Na verdade, não, né, Ronaldo? Porque essa frase implica, realmente, na verdade, em vários conceitos, várias consequências. Sim, quando você lê a passagem que está lá no Evangelho, você logo, a criançada estava se aproximando com os pais, aquela coisa, os discípulos acharam que as crianças iam atrapalhar, e aí Jesus, não, deixa que as crianças venham até mim. Mas acontece que há um complemento nessa cena, que é a frase do próprio Mestre. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Bom, se você pegar a frase ao pé da letra, você vai dizer, então, a criança, porque representa a inocência, então ela vai ganhar o reino dos céus. Mas a maioria das crianças se torna adulto. E aí não ganha mais o reino dos céus? Quer dizer, então, depois que eu deixei a infância, eu não ganho mais o reino dos céus? Não, também não é essa a interpretação, que é o pé da letra. Na verdade, Jesus estava querendo dizer que ganha o reino dos céus aquele que se assemelha a um desses pequeninos. A criança é aquela história, né? Ela representa o amor, a inocência, a fragilidade, a honestidade. A criança toca as fibras mais íntimas da nossa alma. Então, Jesus estava dizendo o seguinte, olha, o reino dos céus é quem se assemelha a isso, ou seja, quem é humilde de coração, quem combate em si o egoísmo, o orgulho, né? Quem não fica carregando maldade, porque esse é o símbolo da criança, é o símbolo de pureza.
Então, ele aproveitou o momento para dar uma lição mais profunda a nível moral e espiritual. Então, nós que já estamos aqui no mundo adulto, não fiquemos preocupados. Ah, eu não sou mais criança, perdi o reino dos céus. Não, porque se fosse assim, todos nós teríamos que desencarnar no período infantil para poder garantir o reino dos céus. Isso seria um verdadeiro absurdo perante os desígnios divinos da lei de evolução. Então, na verdade, o ensino é moral de nós, pela humildade, pela bondade, pela pureza, nós nos assemelharmos a elas, porque isso sim que vai nos impulsionar espiritualmente. E Jesus é sábio nesse momento, até porque ele sabe, de nossa pré-existência. Estou na casa da sua irmã, ela também está assistindo. Ô, minha irmã, que Jesus abençoe todos aí em Campos, já lá em Campos, Marcos, a minha irmã, uma cidadezinha boa. Eu sei, pessoal de Campos, muito bom, Marlene. Que Jesus abençoe. 82 anos, se não me engano, vai fazer. É isso aí. Mas, Marcos, é porque Jesus, quando coloca essa frase, ele sabia muito bem, você explanou bem aí agora, fez uma excelente exposição, ele sabia quem são os espíritos daquelas crianças que estão reencarnando. Era bom comentar também, ora, quem são essas? Olha, são as crianças, mas já trazendo as suas tendências reencarnatórias. Mas ele deixa claro isso, porque é justamente nesse processo de reencarnação, que reencarnação significa reeducação da alma, reeducação do espírito. Comenta sobre isso, Marcos, por favor. Bem, muito bem lembrado, Ronaldo. É verdade, a criança de hoje é um espírito reencarnado, que significa que, portanto, já é um espírito antigo, que vem vindo, fazendo seu processo evolutivo até chegar neste ponto. Então, quando olhamos uma criança, nós estamos olhando um espírito reencarnado. E como você bem colocou, esse espírito não é virgem, esse espírito já traz toda uma bagagem, traz experiências de vida, aprendizados realizados, etc., que aos poucos vai mostrando. Então, desse ponto de vista, a frase de Jesus é uma frase educativa, educacional, ou seja, deixai vir as minhas criancinhas. Aí ele já não está fazendo uma posição pessoal, ou seja, deixa as crianças virem até mim, eu, Jesus, aqui. Não. Aí nós podemos interpretar assim, deixai vir a mim, não, deixai vir ao evangelho as criancinhas. Porque nós estamos aqui na Terra para dar continuidade à nossa educação e reeducação, visando nos aprimorarmos, nos aperfeiçoarmos. E o evangelho é o grande roteiro educacional para a nossa vida. Ele é universal. Então, Jesus, quando mostrou que as crianças tinham que se aproximar, falou assim, olha, elas não podem ficar à margem das lições, elas não podem ficar sem os ensinos, porque esses espíritos vão ser o futuro. Então, é agora que eles precisam receber as lições, não é depois. Depois já é tarde. Então, eu não estou aqui apenas para os adultos. E isso, então, no Espiritismo, nós viemos aqui no Brasil compreendendo pouco a pouco que precisávamos trabalhar com as crianças. Daí vai surgir a evangelização espírita infanto-juvenil, que é da máxima importância. Então, nós temos uma colocação do mestre, que é uma colocação educacional. Se não começarmos a trabalhar o evangelho com as crianças, esses espíritos, muitas vezes viciosos, cheios de problemas, que precisam ser sensibilizados, humanizados, tocados no fundo da sua alma, nós vamos ter problemas lá na frente, como temos tido, né, Ronaldo? Até os dias de hoje. Perfeito. Eu costumo dizer que a nossa vida é uma pirâmide. Vamos imaginarmos aqui, ó, uma pirâmide, isso, né? Pirâmide. E aqui é a base. Sim. A base é o nascimento. Vamos colocar aqui. A base é o nosso nascimento. Então, nascemos e
do lado direito ou esquerdo, não importa, você vai crescendo. Crescendo, crescendo, ó, vou fazer aqui, ó, crescendo, e depois vem para aqui e volta novamente. Então, esse crescer tem uma ponta. Essa ponta é 50 anos. Eu divido em 50, que depois vai 50 descendo, 60, 70, 80. Se chegarmos a 100, está aí o Divaldo com 97 anos, minha irmã aí com 82. Então, para que nós possamos compreender. Então, nós nascemos ali simples e ignorantes. Vamos crescer, temos a nossa infância, temos a pré-adolescência, a adolescência, maturidade e por aí vai. Mas, Marcos, olha que interessante. Aí começa a 50, 60, parece que nós voltamos, Marcos, a sermos criança. Aí começamos a nos arrepender de certas coisas. Por que eu fiz aquilo? A idade está chegando. E aí eu me lembro de quem? Eu não sei se é João e Paulo que fala, né? Eu sou... Como é que ele fala? É Paulo que fala sobre a juventude e a velhice? Quando é jovem, eu posso fazer. Quem é que fala? É Paulo? Acho que é Paulo, sim. Não é? Que fala sobre a velhice e sobre a juventude, né? Então, para que nós possamos compreender como a lei divina é sábia. Então, crescemos, a infância, chegamos ali aos 50 anos. Aí vamos, de novo, 60, 70, e aí já estamos na eternidade. Se eu pudesse voltar no tempo, quanta coisa eu faria diferente. Não seria uma segunda infância, Marcos? Eu que estou chamando a velhice, a idade madura, né? Chegarmos a ser idosos como somos, não seria também um momento da reflexão da infância que lá atrás esquecemos? Deveria ser, né? Sabemos bem aproveitar a nossa madureza, que começa a caminhar para a velhice, né? Para fazer reflexões bem oportunas. Se você está com seus 50, 60 anos, teoricamente, claro que você ainda tem chance de refazer algumas coisas aqui mesmo, na Terra, enquanto está encarnado. Você pode fazer mudança de rumo, pedir perdão, perdoar e assim por diante. Mas se você já está sentindo as forças se esgotarem, essa reflexão, de qualquer maneira, é muito útil, porque a vida continua depois da morte. A morte é só do corpo físico, orgânico, este fardo pesado que nós temos que carregar aqui na Terra, porque o eu, espírito, eu vou continuar vivo. Então, todo arrependimento que se tiver vai ser útil. É claro que nós não podemos voltar lá atrás, né? Se fosse hoje eu faria diferente. Mas o que foi feito, feito foi. Não tem mais como remediar. Mas você pode começar a reparar, você pode começar a construir no hoje. Mas eu já estou sentindo que as minhas forças já estão indo embora, acho que Deus vai me chamar logo, logo. Não tem problema, não tem problema. Essa sua reflexão atual vai fazer com que você, após a desencarnação, você comece a pegar um outro rumo, um outro caminho melhor. Você vai se construir para que numa próxima encarnação você faça diferente do que fez nesta encarnação, sempre melhorando. E isso é autoeducação. Ou seja, nós não saímos do campo da educação, né? Você fez uma tomada de consciência, e dessa tomada de consciência você inicia um processo de autoeducação, que sempre será útil, seja ainda nesta existência ou para o depois da morte e a próxima existência. Então, vamos ao texto aqui no primeiro parágrafo, Necessidade do Momento, de Vinícius, onde ele fala assim: a obra da regeneração social deve começar na criança. Fazê-la a partir de outro ponto é construir sobre base movediça e instável. Nunca será ocioso lembrar que o alvo do Espiritismo está na iluminação interior das almas aqui encarnadas. Logrando este objetivo, todos os demais problemas serão solucionados sem delongas nem maiores dificuldades, de acordo com a magnífica visão de Jesus, quando disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais vos será dado por acréscimo. Marcos,
Pensando nisso, voltamos à educação, não só na evangelização, que é de suma importância, e numa evangelização que primordialmente pelo conhecimento, pelo respeito à religião dessa criança, e eu falo por experiência, e você também, Marcos, pois nós evangelizamos em áreas carentes. Eu aqui em Vigário Geral, Jardim América, e no orfanato em Cordovil, você aqui na Penha, na comunidade também, onde muitos não tinham nem religião, e a gente ali como espírita respeitando, levar esse conhecimento, levar realmente Jesus de uma forma realmente ecumênica, laica, porque não é incutir religião em cabeça de ninguém nessas almas que estão ali. E sempre fizemos isso, e cada uma depois ia seguindo a sua religião. Por que eu coloco isso? É como ele diz aqui. Mas e as escolas, e as instituições? Nós já comentamos várias vezes aqui. Não basta as ciências, não basta esse conhecimento só instrutivo, mas a família traz esse aspecto importante, que é a religiosidade. Não toco em religião, mas na religiosidade, como ele diz aqui, de acordo com a magnífica visão de Jesus. A visão de Jesus, que nós conhecemos, não é a religião como meio social, mas a religião do religar-se a Deus, do evangelho de amor, dessa transformação íntima de todos nós, mas o aspecto da família também, porque Jesus, em toda a sua vida, deu exemplo até na cruz. Já falamos aqui também, parece até repetitivo. Mãe, eis teu filho, filho, eis tua mãe, mostrando esse aspecto da família, da importância da presença dos laços de família, porque aí deriva vai seguindo todo um projeto de educação para a sociedade. E ele continua quando disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque é esse o fato primeiro. As descrenças que nós vemos, o ateísmo, o materialismo, está muito ligado a essa falta dessa justiça, que tudo mais vos será acrescido se nós pautarmos pela nossa religiosidade. A instrução ela é importante, mas esse sentimento desse religar-se a Deus, a parte espiritual, que aí nós vamos esquecer de fato um pouco, ou sairmos, desse marasmo materialista que a nossa sociedade está vivenciando. E das vinganças, do ódio, a falta do amor, o desamor, enfim, Marcos, é de suma importância. A evangelização espírita, que nós estamos aqui e nós falamos sobre ela, mas simplesmente também, e talvez a mais importante, os comentários nas famílias que se debruçassem em alguns momentos, e aí não importa a sua religião, mas falarmos de Jesus, a vida de Jesus. Penso que o mundo hoje está atravessando um materialismo tão grande, uma deslealdade tão grande, um desamor, uma indiferença, acho que vou dizer, posso estar até errado, mas é uma indiferença, porque Jesus hoje deveria ou deve estar muito mais presente para nós, não como uma visão, mas sim como uma visão de religião, mas como uma visão desse homem, desse ser que veio a nós e disse: mestre, sim, eu sou. Colocou como mestre o processo de educação para nós. E a família, como a escola, como um grupo religioso que tem a catequese, seja no momento católico, a evangelização espírita, ou nos nossos irmãos evangélicos que faz a sua abordagem também, que todos nós pudéssemos nos debruçar mais nesse aspecto da vida de Jesus, o exemplo de Jesus. E precisamos fazer isso, Ronaldo, com mais simplicidade, para tocar realmente as almas.
É claro que nós gostaríamos que no centro espírita, por exemplo, para o serviço de evangelização, claro que o centro espírita tivesse dependências físicas próprias para a criançada e os adolescentes. Mas nós temos que entender que para esse processo educacional humanizado, esse processo educacional ligado ao evangelho, mais do que as condições físicas do ambiente, nós precisamos de humanização na relação entre evangelizadores, educadores e os evangelizandos, os nossos educandos. Jesus não se preocupou em ter sala de aula. Jesus não tinha um ponto fixo para ensinar. E nisso, aliás, ele foi antecedido em aproximadamente 400 anos por um dos seus enviados, que marcou a humanidade, que é Sócrates. Sócrates ensinava em qualquer lugar. Qualquer lugar. Ele não tinha também um local, não. Ele ia lá para a praça, para o aerópago, ou na casa dele, onde fosse. Onde fosse, ele estava ali para ensinar, reunir os jovens, conversar, fazer aquela roda de conversa, como nós temos hoje. E Jesus vem e faz a mesma coisa. Ele, lá em Cafarnaum, ele chega, ele convoca os pescadores, que vão se tornar os seus discípulos, e a primeira reunião dele, ali, os primeiros ensinos, ele faz ali, na areia da praia, lá no Lago de Genezaré, é ali. E aí depois ele se transporta lá para a praça, vez ou outra ele falava ali na sinagoga, como chegou a falar também no Templo de Jerusalém, mas normalmente ele reunia as pessoas nas praças, nos locais abertos. Agora, eram encontros muito humanos, muito humanizados, encontros de uma vibração muito profunda, eram encontros amorosos. Quando depois os romanos, instigados pelos judeus, começaram a perseguir os cristãos, os seguidores de Jesus Nazareno, lá em Roma, principalmente na cidade de Roma, os cristãos começaram a se reunir nas famosas catacumbas. E ali era a mesma coisa. Eles não estavam preocupados com o local. O local era de menos. Qual o problema de ser uma catacumba onde se enterram os mortos? A questão era-se de almas em ampla fraternidade. Isso era o que mais importava. Então, hoje, quando nós vemos aí governos anunciando escolas tecnológicas, porque agora reformamos a escola, e a escola agora, todas as salas têm lousa digital, tem isso, tem aquilo, os ambientes são preparados para isso e para aquilo. Você olha assim, tá, tudo bem, tudo bem. Mas quantas escolas estão preparadas para isso? Meia dúzia? 10, 20, 50, 80, 100? A rede escolar das nossas grandes cidades, como Rio de Janeiro, de onde estamos falando, São Paulo, etc., são redes escolares imensas. Só a cidade do Rio de Janeiro tem mais de 1.500 escolas. Ora, se você faz 100 ginásios tecnológicos, e as outras 1.400, como ficam? Mas não é essa escola toda tecnológica que vai resolver a educação. Também em família, não adianta, reservamos aqui um cômodo aqui da casa, brinquedoteca, biblioteca infantil, tudo para os nossos filhos aqui. Mas isso não significa que esses pais estejam promovendo uma boa educação. Não que isso não seja bom. Você tem os brinquedos, você tem os livros, você tem a lousa digital, e vai por aí afora. Claro, são recursos, mas são apenas recursos, nada mais do que isso. A educação é feita por pessoas, interagindo com pessoas. Se não houver afetividade, humanização, solidariedade, fraternidade, se não houver amor entre os educadores e os educandos, fracassa. E aí, então, é o que você estava colocando. O que está faltando? Jesus. É isso que está faltando, realmente.
entendermos a missão que ele veio cumprir e os seus exemplos dentro da lei de amor. Agora, nós espíritas, nossos irmãos católicos, nossos irmãos evangélicos e assim por diante, temos que entender um ponto comum sobre Jesus, que Allan Kardec deixa muito claro na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é esse ponto comum entre todos nós, cristãos? Os ensinos morais do nosso mestre. Porque é isso que importa na educação, a moralização, a formação do caráter. Mas não através de sermões, não através de lições teóricas, condenações, assim. Não, porque ensino moral precisa ser sentido. Se ele não é sentido, é só teoria, é conhecimento. O conhecimento em si não vai nos transformar. Por isso que nós espíritas entendemos que, ao lado, junto com o ensino propriamente dito, você tem que ter as ações práticas. E aí, Ronaldo, nós temos que relembrar aqui Pestalozzi, no Instituto de Yverdon, lá na Suíça, de 1805 a 1825, quando ele fazia exatamente isso. Ou seja, nós não estamos aqui para discutir interpretações sobre a vida e a obra de Jesus. Não é por aí. Mas entender que ele fala assim, ele olha para nós e está dizendo, amai-vos uns aos outros. Ele está olhando para nós dizendo, perdoai as ofensas, para que Deus possa também vos perdoar. Ele está olhando para nós, está aqui olhando olho no olho, está dizendo assim, faça ao próximo somente o que você queira que o próximo lhe faça. Então, é isso que está faltando. E é isso que nós temos que colocar na educação, seja na família, seja na evangelização infantil, ou, como você bem lembrou, no catecismo, etc., das outras doutrinas cristãs, seja na escola também, como um todo, porque o ensino moral é universal, independe aí de religião. Aliás, né, Ronaldo, Jesus não criou nenhuma religião. Nós criamos o cristianismo, porque não foi ele que criou, fomos nós que criamos o cristianismo, que deveria representar legitimamente os ensinos morais do nosso mestre. Infelizmente, nos desvirtuamos e teve que vir o espiritismo, como cristianismo redivivo, para tentar resgatar esses ensinos morais através da imortalidade da alma e da reencarnação, mas que já são temas que nós vamos trabalhar depois, porque o mais importante é a nossa moralização. Perfeito, Marcos. Isso mesmo. Eu lembrei aqui Eclesiastes. Não foi nem João nem Paulo. É Eclesiastes, que é Salomão que faz essa abordagem. No Eclesiastes 12, capítulo 1, ele fala assim, ó, lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Esses maus dias é o ano, chega a nossa idade. E aí, o que eu vou fazer agora? Né? Eu quero fazer, mas não eu quero, mas o jovem pode, mas não quer. Não é isso? O idoso quer, mas não pode. Quer dizer, e essa luta constante que nós ficamos. Então, essa importância, que eu não me arrependo, e agradeço os meus pais de eu ter feito a primeira comunhão, apesar de, com 9 anos, já questionar muitas coisas sobre a parte espírita. E quando eu fui para a catequese, fiz primeira comunhão, eu já comentei isso aqui. Eu perguntava ao padre e os espíritos, e ele ficava perdido, que eu já tinha as ideias, né? E foi aí que eu fui, com 13 anos, lá para a mocidade, do João Evangelista, ao qual nós nos conhecemos lá. Então, e aí? Eu, com 9 anos, já tinha 9 anos, eu já ficava questionando certas coisas. Então, imagina na catequese o que eu não fazia, as perguntas, as indagações, e não foi fácil. Mas não me arrependo, eu tive uma excelente catequese. Dona Irene, formidável.
sabia levar a contento as perguntas e respondia com carinho, com amor, porque é importante, é a mensagem de Jesus. Então, quando eu coloco isso, eu falo por experiência. E eu vejo muita gente, Marcos, por que eu estou levantando isso? Vejo muita gente no movimento espírita, às vezes, no grupo dos espíritos, às vezes, criticando as outras religiões. Vamos parar com isso. Nós não podemos fazer isso. O Espiritismo, aliás, não nos ensina isso. É o respeito a todas as religiões. Eu gostaria, Marco, que você abordasse isso, por quê? Porque isso também é educação. Ou não tem nada a ver com o aspecto de educação, o respeito à diversidade? Tem tudo a ver. Respeitar sempre, em todos os campos, especificamente na sua abordagem, as outras religiões. Porque é um engano, é um grande equívoco dizer, mas o Espiritismo é que está com a verdade. O Espiritismo revelou uma parte da verdade, mas o catolicismo também o fez, o protestantismo e assim por diante. E nós temos que respeitar a todos, o budismo, o islamismo, o judaísmo, o hinduísmo, enfim. Todos nós estamos aqui na Terra num determinado grau de evolução, inseridos em determinada cultura, inclusive cultura religiosa. É impossível exigir que na humanidade inteira todo mundo tenha a mesma religião. Não é por aí. Tá? Então, nós espíritas aprendemos a sempre respeitar o nosso semelhante, nas suas ideias, nos seus valores, nas suas convicções, dentro da sua cultura. Então, nós temos que respeitar toda e qualquer religião, toda e qualquer seita. Só iremos condenar aquela que esteja realmente desvirtuando a pessoa do bem. Aí não. Mas, por exemplo, se discute muito a questão, por exemplo, com a Umbanda, o Candomblé, nós temos todo o respeito e admiração pelo trabalho que realizam, e nós não temos que fazer nenhum tipo de discriminação, muito pelo contrário. Eles usam uma mediunidade muito primitivista, porque isso, porque aquilo. Gente, eles estão lá com toda a fé, com todo o amor, estão desenvolvendo as suas atividades, querendo também o bem do próximo. E é assim mesmo. Eu tenho uma amiga, né, amiga aqui da Marília, minha esposa, né, que ela era espírita. Ela era espírita. Passou por momentos difíceis, em termos de relacionamento familiar, tá? E aí ela se encontrou na igreja evangélica. Aí alguém já vai, mas como é que pode? É espírita, e inclusive ela era evangelizadora da infância, e largou o espiritismo e foi se tornar evangélica, mas lá ela não se encontrou, lá ela não ficou feliz. Então tá ótimo. Aliás, ela tem um trabalho intenso, que ela vive em contato conosco, ela tem um trabalho intenso na igreja. E ela adora o que ela faz, ela se dedica àquilo, ao trabalho também pelo bem do próximo. Claro que dentro da convicção do evangélico. E pronto, então tá ótimo, tá muito bem. Né? E ela vem aqui em casa, né? Sabe que nós somos espíritas. E, de fato, ela não fica discutindo nada a nível religioso, porque ela também respeita. E é isso que importa. Nós temos que nos respeitar. Então, você fez uma boa colocação, Ronaldo. Precisamos nos educar dentro desse campo. Tá? No campo do gênero, por exemplo, masculino, feminino, homossexual, heterossexual, temos que ter respeito a todo mundo. Na política, vamos respeitar todos os pensamentos. E na religião é a mesma coisa. O espírita não tem que sair criticando, derrubando, anatematizando, separando. Esse não é o papel do espírita, e você colocou muito bem. E nem é isso que o espiritismo nos ensina. Não é isso que nós aprendemos com o espiritismo, mas compreensão e respeito. Você falou tudo. Ou eu tenho convicção naquilo que eu acredito, naquilo que eu professo, e já estudei, sei, e assim para qualquer um na sua religião. Nós não estamos aqui para criar proselitismo. Quem fala isso é Kardec. Nós não estamos aqui para isso.
A visão do Espiritismo e nem de Jesus foi criar proselitismo. Muito ao contrário, é a transformação do homem velho, a reforma íntima e qualquer religião que leve o homem, o ser encarnado, a um homem de bem, já está no caminho correto, o que pede a lei divina. E aí eu quero continuar justamente nesse segundo parágrafo aqui que coloca, onde ele diz: o reino divino das realidades da vida encontra-se nos refolhos da consciência humana. E aí nós voltamos na pergunta que Kardec faz aos espíritos: onde está escrito a lei divina? Não sei. Marcos, onde está escrito a lei divina? E responde os espíritos: em nossas consciências. E é o que ele está colocando. Então, o reino divino das realidades da vida encontra-se nos refolhos da consciência humana. Ela não está nesta ou naquela religião, porque somos nós que criamos, você colocou bem, Marcos, nós criamos as religiões. E ele continua: ensinar os homens a descobri-lo em si próprios e por ele se orientarem, eis a magna questão. Tudo o mais é acessório. Ora, a missão da doutrina espírita, a missão da doutrina dos espíritos é precisamente essa: esclarecer, iluminar a mente dos homens, de modo que ele descortine com clareza o roteiro que o conduzirá à realização do destino maravilhoso que lhe está reservado. O programa espírita, que se desvia deste carreiro, não corresponde às finalidades reais da doutrina. Nota-se entre os espiritistas a preocupação de realizar os cometimentos que se imponham pela sua vultuosidade. É tudo que nós estamos falando aqui, conversando, Marcos. Não podemos impor, não é imposição, é amor. A visão de Jesus, o exemplo de Jesus foi essa: tudo que faço é porque eu vi diante do meu Pai que me enviou. Ele está aí. Ele não fez por ele mesmo. Ele veio trazer a lei. Ele mesmo fala: eu vim cumprir a lei. E a maior lei que ele veio cumprir e cumpriu com exemplos foi e é a lei do amor. Esta fala aqui do Vinícius é muito importante. E eu estava aqui recordando certa vez, numa jornada de palestras fora do Rio de Janeiro, e eu fui falar, era um domingo pela manhã, num determinado centro espírita. Dirigente me pegou no hotel, e quando estávamos chegando, ele foi me mostrando, né? E eu acabei descobrindo que o centro espírita era enorme, porque ele ocupava 2 quarteirões lá no bairro onde ele estava. Então, eu descobri que você entrava na rua e pegava o lado esquerdo, né? E aí era uma escola e creche, que pertencia ao centro espírita. Mas ele me explicou que a escola estava conveniada com a prefeitura. Então, na verdade, era a prefeitura que cuidava da escola. Na sequência, vinha o centro espírita, propriamente dito. Tá? E aí ele fez um contorno com o carro, e tinha um prédio enorme, assim, e este é o hospital. Então, eles mantêm um hospital. O centro espírita, propriamente, eu não conheci nem a escola, nem o hospital, né? Só o centro espírita, também é enorme. É muito grande mesmo. Dependências da área de assistencial, dependências para a área da evangelização. O salão, Ronaldo, o auditório era para 900 pessoas. Um auditório enorme. E lotado. Estava lotado. Tá? E eu fiz a palestra. Que coisa, que beleza. Terminada a palestra, ele me convidou
para ver, então, a atividade que ia ter na sequência, que era a atividade do tratamento espiritual. Então, eu descobri que atrás do salão, do auditório, tinha um salão tão grande quanto o auditório, que só tinha macas e equipe para dar passe, era o tratamento espiritual. Ok, eu vi como é que era e tal, aí saímos para uma lateral e tal, e fomos lá para a frente do auditório, porque estavam os livros expostos, estava a livraria, onde eu ia autografar. Eu autografei para as moscas, né, porque todo mundo estava lá só para fazer tratamento espiritual, e nada mais do que isso. E aí, eu estou contando essa história porque o mais importante, que é o trabalho educacional, não estava sendo feito. Não tinha evangelização, domingo de manhã, 900 pessoas lá dentro. Mas eles não fazem evangelização no domingo de manhã. E a escola e creche não era dirigida pela instituição espírita. Eles tinham assinado convênio com a prefeitura. Portanto, as professoras eram leigas, eram ligadas à doutrina, nada disso. Então, é o que o Vinícius coloca aqui. Ora, nós temos que começar o trabalho pelas crianças. Esse é o trabalho. Ele diz, a missão da doutrina dos espíritos é precisamente essa: esclarecer, iluminar a mente do homem. O programa espírita que se desvia deste carreiro não corresponde às finalidades reais da doutrina. Mas nós temos assistido isso. Centros espíritas estão preocupados em fazer tratamento espiritual do nosso corpo orgânico. E a evangelização, a família, esse iluminar as mentes, tudo isso fica em segundo plano. Tem um companheiro nosso, no estado de São Paulo, ele tem feito muitas palestras, e ele publica as fotos das palestras pelas cidades do interior lá de São Paulo, né, que ele é muito convidado. Então, ele publica sempre a foto, né? E, às vezes, é entristecedor. É reunião pública, à noite. Eu vejo as fotos, às vezes ele está falando para meia dúzia de pessoas. Salão vazio. Salão vazio. Mas se nós anunciarmos que vai ter psicografia, anunciar que vai ter tratamento espiritual, aí enche. Então, nós, dirigentes espíritas, precisamos tomar muito cuidado com o que estamos fazendo, porque, como nos chama a atenção aqui o Vinícius, nós podemos estar desviando as finalidades do espiritismo, que é realizar a transformação moral da humanidade. Essa transformação só pode acontecer com a transformação moral dos indivíduos. E isso só pode acontecer através da educação. Eu não estou aqui, quero deixar bem claro, eu não estou aqui condenando o tratamento espiritual, o passe, o serviço assistencial, nada disso. Tudo isso faz parte, a reunião mediúnica, tudo faz parte das atividades espíritas. Mas lembrando aqui com Vinícius, que a prioridade tem que ser educacional, a começar por nós mesmos. E aí sim, no futuro, como lembra aqui o próprio Vinícius, ora, as dificuldades serão suplantadas, porque nós estamos realizando a educação moral desse espírito reencarnado. Então, tudo tenderá a melhorar com o tempo. É simples assim. Eu vou dar uma dica aqui, você está corroborando que nós, lá no João, estamos fazendo nossa casa, que é o evangelioterapia. Então, vamos lá. Você tem um tratamento espiritual? Sim. São 4 semanas, mas você tem que participar primeiro das palestras, que são temas evangélicos. Então, são 4 semanas, você vai participar. A partir dali, você vai fazer o seu tratamento espiritual, que não é só do corpo, é do espírito. Veja bem. Então, você tem a obrigação de participar das palestras, naquele mesmo dia, nas 4 sessões, nas 4 semanas, com evangelhos, que nós chamamos de evangelioterapia. Então, porque começa justamente corroborando o que você está fazendo. Se tem alguém aí na sua casa,
aproveite esse momento, que é isso aí. Então, a pessoa vem, assiste a palestra, temas evangélicos, abordagem evangélica, com temas de transformações mesmo, trazendo em nós, buscando em nós a transformação e saindo, desmistificando que os espíritos obsessores nos perturbam. Muito ao contrário, se eles estão é porque nós assim o permitimos. Os maiores perturbadores e obsessores somos nós mesmos, com a nossa má informação, má conhecimento conosco mesmo, com as nossas transformações íntimas. E é o que ele diz. Quando Jesus veio a nós, ele curou quantos? Todos tocavam nele. Se fosse assim, ele tinha curado todos e não curou todos. A cura de Jesus, que ele já trazia, porque ele era a virtude em pessoa, em espírito aqui conosco, era a cura da nossa fé, da nossa transformação. Vá e não peques mais, ou seja, se transformem, porque pode vir pior. Então, Marcos, Vinícius, ele realmente ele engloba tudo. Ele não fica num patamar ali só na discussão de uma transformação humanizada, mas ele traz todo um processo espiritualizante. Traz Jesus para nós, que está esquecido, infelizmente. Nós observamos isso na humanidade, na sociedade. A nossa sociedade, como eu disse aqui da outra vez, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e poderia e pode ser um momento de transformação na educação. Como dizia já Paulo Freire, sair da educação bancária e mudar aquele aspecto, porque as crianças vão chegar com muitos problemas a nível psicológicos, e ela precisa de algo novo. Não é uma educação nova, mas uma educação prazerosa, um ambiente estruturado onde ela se sinta bem, sentar, estar olhando um para o outro, e não da mesma forma, aquela mesmice que nós já sabemos que vai acontecer. E precisamos realmente. E se tiver alguém do Rio Grande do Sul, algum educador vendo, pedagogo, enfim, não importa, diretor, coordenador, transforme este momento da educação. Eles estão precisando e vão precisar, porque ainda não iniciou-se a educação lá. Vai ter que ser assim. Elas vão chegar com saudade de estar ali, do calor humano, com certeza. Mas já pensou na mesmice, a mesma coisa? Transforme aquele ambiente. Faça daquele ambiente algo inovador, algo motivacional. Marcos, não tem nada a ver, eu estou sempre perguntando, não tem nada a ver esse comentário em relação a esse momento inovador, motivacional, que eles vão precisar na educação do Rio Grande do Sul? Sem dúvida, Ronaldo. Como nós tivemos essa mesma necessidade por causa da pandemia da Covid-19. O problema é que foi um trabalho feito muito rápido, porque depois voltou para a mesmice. E isso é que não pode acontecer. Acolhimento fraterno, olho no olho, o abraço. Então, essas atividades, roda de conversa, tudo isso é super importante nesse momento de retomada da educação depois de uma tragédia que já perdura 30 dias lá no Rio Grande do Sul. Então, quando as escolas começarem a voltar, os nossos educadores precisam entender que precisam trabalhar muito o emocional. E deles também, porque eles, enquanto professores foram atingidos também, né? Então, trabalhar esse emocional vai ser muito importante. Mas não precisa ficar contratando especialistas para fazer isso, não. Roda de conversa, brincadeiras, muito abraço, ouvir, deixar falar, tudo isso vai ser muito importante. Agora, que seja um processo que tenha continuidade para representar a nova educação, essa nova escola, para ir além da burocracia, né? Ir
além de tantos dias letivos, tantos horários de carga, tantos conteúdos programados, tem que ir além disso. Nós precisamos de uma escola realmente humanizada, né? Uma escola ligada ao sentimento. O Rio Grande do Sul, tanto através do governo do estado quanto dos municípios, está agora com essa grande oportunidade. Retomar a educação, mas de uma forma diferente. É uma escola humanizada, um ensino humanizado. E é o que nós temos que fazer a nível de movimento espírita, nos centros espíritas. Humanização, fraternidade, porque às vezes também nós encontramos centros espíritas frios, burocráticos. Claro que nós precisamos de organização, mas muito cuidado com isso. Organização fria é muito ruim. E nós precisamos ser fraternos, alegres, né? Então, isso tem que estar. E é isso que vai transformar a humanidade. Não tem outro caminho, por isso que o Vinícius é bem claro aqui. Quando pegarmos o caminho da educação moral, que nos foi apresentado por Jesus e que foi levantado novamente pelo Espiritismo, todo o resto vai acontecer. Vai diminuir a violência, vai acabar a injustiça social, não terá mais miséria, guerra vai ficar no passado. Mas, para isso, precisamos nos renovar e precisamos, então, renovar o que estamos fazendo no campo da educação, seja na família, seja na escola, seja também na evangelização no centro espírita. Por isso que eu fiz essa colocação, porque ele termina aqui nesse parágrafo dizendo, já estamos no final do nosso programa, ele diz assim: todos se empolgam na contemplação de edifícios e de monumentos, deste ou daquele gênero. Sem tirar o valor de tais empreendimentos, cumpre, contudo, notar que acima deles está a iluminação das consciências. É este momento, é nesse momento que vamos fazer a diferença lá no Rio Grande do Sul. Trazendo os educadores também, como você colocou bem, também precisam desse calor humano, de uma inovação educacional que tenha a motivação. Então, o conteúdo ele estará presente nessas atividades motivacionais, seja a matemática, seja na ciência, seja no português, estará ali intrínsecas atividades bem comunicativa, prazerosa, uma criação, uma educação que esteja na criatividade das crianças, dos jovens naquele momento, e o ir e vir, sem pensarmos numa sala de aula, né? Que seja uma aula sem a sala de aula, mas uma aula onde todos estejam imbuídos e confraternizados naquele momento, aprendendo com as dificuldades, com a adversidade. Bom, Marcos, estamos aqui no nosso final e semana que vem promete que nós vamos dar continuidade, porque ele faz uma colocação aqui importantíssima, mas vamos pensar nisso, vamos pensar nesse aspecto da escola, em parceria com a família, em todos os seus contextos, como espírita, numa evangelização também mais prazerosa também, onde possamos nós estarmos ali, todos nós, nos colocando no lugar do outro, que é empatia. Você falou aí, realmente, da não continuidade pós-pandemia. Muita paz, que Jesus nos abençoe, Marcos, Tavares, todos vocês aí. Muita paz e um carinho e gratidão. Bem, chegamos ao final de Espiritismo e Educação, mas não no final do texto do nosso Vinícius, que está publicado no livro O Mestre na Educação, com o título A Necessidade do Momento. Nossa gratidão também à Ivonete, à Rosane, também, que mandaram aqui as suas mensagens, e a você que não enviou mensagem, mas que está aí nos acompanhando. Deixando, então, o convite para que você esteja conosco na próxima segunda-feira, 8h30 da noite, na Web Rádio Estação da Luz. Querendo rever o nosso programa e outros programas, a qualquer hora, qualquer dia, basta você acessar no YouTube o canal Estação da Luz Tavares
e você terá acesso aos programas do Espiritismo e Educação. Que Jesus nos abençoe. Um grande abraço a você e paz na sua vida.